Então, o que é a consultoria, né? Foi estabelecido consultoria para o tipo de serviço que a gente presta para a empresa, no sentido de a empresa tem uma necessidade, tem uma demanda, que muitas vezes os profissionais que estão ali na empresa não têm conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele serviço, tá? Não é que não tem competência, não tem o conhecimento, poderia até desenvolver a competência, mas às vezes não tem o conhecimento e a empresa tem urgência em fazer aquele serviço, até treinar esse funcionário, desenvolver, não dá tempo, então ela nos contrata para realizar esse serviço. Também é muito comum as empresas nos contratarem na consultoria para fazer alguns serviços que não é possível ser realizado por pessoas de dentro da empresa. Como assim? Não é por uma questão de competência, novamente. Às vezes a empresa tem psicólogas e é muito comum as empresas me contratarem tendo psicólogas nas empresas. Essa semana, terça-feira, eu fiz uma devolutiva de um trabalho que eu fiz para uma empresa e estavam nessa devolutiva, na reunião de devolutiva, o gerente de RH, que eu conheço ele há mais de 28 anos, presto serviço para várias empresas por onde ele já passou, e estava junto também a psicóloga, que é assessora direta dele. Então, aquela crença, né, que às vezes algumas colegas têm, mas empresa que tem psicóloga não contrata consultoria. Eu não sei de onde tiraram isso, gente, porque nesses anos todos, tanto quando eu era gestora de RH, como consultora, isso não tem fundamento. Muito pelo contrário, muitas vezes o fato de ter uma psicóloga dentro da empresa facilita muito eles valorizarem o nosso trabalho e nos contratarem, porque eles sabem, né, da qualidade do trabalho, do que a gente pode contribuir. E essa psicóloga que trabalha na empresa, ela vira uma parceira nossa, sabe? Ela vira um apoio nosso dentro da empresa. Então, se alguém falar isso para você, você não considere, porque eu estou dizendo para você da minha experiência, que totaliza aí, né, 36 anos na área organizacional. Agora, a empresa nos contrata, esse segundo motivo que eu quero falar para você. Por quê? Porque às vezes tem algumas atividades, alguns serviços que ela precisa realizar, mas não dá para fazer com profissionais de dentro da empresa, por quê? Não é por uma questão de conhecimento nem de competência, é porque, pelo tipo, pela natureza do trabalho, exige que seja alguém de fora, por questões subjetivas que vão estar implicadas ali no tipo de serviço, como, por exemplo, relações de poder, como, por exemplo, o tema que está sendo abordado, a psicóloga que trabalha dentro da empresa, ela está envolvida naquela questão. Por exemplo, digamos que você é chamada para trabalhar sobre assédios no trabalho, prevenção a assédios no trabalho. Veja, a profissional que está lá dentro, ela está dentro daquela cultura, ela está dentro daquele funcionamento daquela empresa. Ela não tem um distanciamento e uma imparcialidade para poder abordar aquele tema. Então, são questões subjetivas que exigem que a empresa contrate uma profissional para poder fazer esse trabalho. No caso de desenvolvimento de lideranças, né, não é adequado que uma profissional de dentro da empresa vá trabalhar desenvolvimento de liderança com profissionais, com gestores, com líderes que estejam hierarquicamente acima dela. Não funciona. Isso é cientificamente comprovado. Fica uma relação assim, de inglês ver, sabe essa expressão assim? Ó, a gente faz para, né, dizer que está fazendo. Por quê? Porque todo programa de desenvolvimento, ele vai exigir das pessoas que participam autoexposição, né? Falarem dos seus pontos vulneráveis, de falarem das suas dificuldades, né? Dos seus desafios no dia a dia. E se há uma relação hierárquica diferenciada, em termos de níveis diferentes hierarquicamente, que implica em poder diferente, que implica em responsabilidades diferentes, não vai rolar, não funciona.
E eu estou falando de um lugar onde, além de eu ter essa prática, eu estudo sobre isso, né? Como didata em processos de grupos, pela SBDG, eu estudo o funcionamento de grupos há mais de 20, quantos anos que eu tenho aí terminado a minha conclusão? 22 anos, né? E isso a gente vê no dia a dia. Eu formo profissionais também para trabalhar com grupos e eu oriento, a gente orienta nesse sentido, porque cientificamente a gente sabe as implicações que tem. Então, eu estou te dando aqui alguns exemplos por que as empresas nos contratam na consultoria. Então, consultoria é uma demanda que a empresa tem, uma necessidade de mudança e que ela nos chama para ajudá-la. E como nós somos especialistas em comportamento, nós estamos extremamente preparadas e em condições de ajudar as empresas. Agora é importante, quando uma empresa contrata uma psicóloga, né, como consultora, e assim, o nome consultora ficou estabelecido no mundo corporativo, né? Ah, é uma consultora, então já sabe que é uma prestadora de serviço, que não vai ter uma relação de empregada, né? É uma profissional autônoma que tem lá a sua empresa, o seu CNPJ, e vai estar prestando serviço para a empresa. Então, isso ficou convencionado. E aí a gente é denominada de consultor. Bom, quando a empresa nos contrata enquanto psicólogas, ela não quer um trabalho na consultoria, ela não quer que você atue com psicologia clínica. Ai, Ana Silvia, mas eu sou psicóloga clínica, eu estava com esperança de trabalhar a partir de 2024 com consultoria. Tudo bem, não tem problema. Você tem a base, que é a graduação em psicologia, só que você vai precisar? Você vai precisar ter métodos para trabalhar numa abordagem da consultoria, que é fundamentada na psicologia do trabalho e na psicologia organizacional. Se você vai trabalhar com saúde mental no trabalho, é embasada na psicologia do trabalho. Se você vai trabalhar com subsistemas de RH, com desenvolvimento humano e organizacional, aí você vai trabalhar fundamentada na psicologia organizacional. Então, isso, primeiro de tudo, é importantíssimo se você quer fazer R$ 10.000 por mês, iniciando na consultoria para empresas. É saber dessas diferenças que existem. O que eu